Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão do curso de pós-graduação em gestão escolar pelo Instituto Federal Sul de Minas, Campus Passos. O título do meu artigo é a Gestão Escolar Democrática em Tempos de Pandemia. Eu me chamo Ricardo Brasileiro de Matos e a minha professora orientadora foi a professora Andréia Marcelina de Carvalho, né? Vamos dar sequência aqui. Bom, eu vou trazer para vocês o resumo aqui, né? O cenário educacional precisa ser visto como um local para o desenvolvimento, contradição, criação de novos conhecimentos, sem deixar para trás a sua ligação com o movimento político, social, econômico e cultural dentro do nosso país. Ou seja, eu preciso formar cidadãos críticos para que eles possam aprender os conhecimentos dentro da escola e participarem ativamente dentro da sociedade com as visões estabelecidas e desenvolvidas durante o período que ele estudou em uma escola. O objetivo desse trabalho é apresentar o modelo atual de gestão escolar e como ele foi alterado no período pós-pandemia. E é isso que nós vamos ver agora, tá? Atualmente vive-se um mundo novo por conta da atual pandemia de Covid-19. Nesse contexto, conforme a LDB de 93 e 94 de 1996, a educação é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana e tem por finalidade três princípios básicos: o pleno desenvolvimento do aluno, ou seja, desenvolver esse aluno para que ele consiga ter um aprendizado efetivo, o seu preparo para o exercício da cidadania, para realmente ele se tornar um cidadão ético e capaz de se interagir com os demais membros da sociedade, e o seu preparo e a sua qualificação para o trabalho, ou seja, a sua qualificação para o mercado de trabalho. A partir daí, ele vai ter uma profissão para poder ser inserido no mercado de trabalho e conseguir viver tranquilamente com os demais membros da sociedade. A pandemia certamente provocou a possibilidade de alterarmos os modelos atuais de ensino e os modelos estruturais, ou seja, de gestão escolar, pois as práticas de ensino e da gestão sofreram profundas alterações nesse período. A gente vai ver aqui o que mudou e de que forma isso pode contribuir para a nossa escola nos dias atuais, né? Introdução. No Brasil, a educação é um direito de todas as pessoas e também uma obrigação do Estado, como está descrito no artigo 205 da Constituição Federal de 88, ou seja, a educação é um direito de todas as pessoas e o Estado, junto com a família, que vai prover essa educação para todas as crianças até o desenvolvimento de um adulto dentro de uma faculdade, por exemplo, né? Atualmente, devido à pandemia da Covid-19, a garantia dessa educação, ela precisa ser cuidada com mais atenção, de modo que haja melhorias no processo educativo, não só de ensino, mas também de gestão dentro das escolas, né? A gestão escolar, pelas deliberações legais, ela deve ser desenvolvida pelos princípios e ações democráticas. Conforme a lei mencionou, a gestão escolar ela deve ter esse papel democrático, ou seja, ela não deve ser autoritária, ela deve envolver toda a comunidade escolar para que eles participem, para que a gestão seja efetiva dentro da realidade de cada escola, né? Segundo o Libânio, a gestão escolar é um sistema que une as pessoas, ou seja, ela é capaz de juntar tanto os professores, quanto alunos, quanto demais colaboradores e pais também, para que tenha um caráter intencional das suas ações e as interações sociais estabeleçam entre si o contexto sociopolítico, mais uma vez, da forma democrática na tomada de decisão. Ou seja, mais uma vez, a gente precisa realmente que essa questão política ela seja ativada com a participação de todos os membros da comunidade escolar. Analisar as ações dentro da escola é indispensável para que o professor possa ter autonomia para elaborar os seus ensinamentos, ou seja, o professor precisa seguir o que realmente os PPPs foram desenvolvidos, os currículos também, mas ele precisa ter autonomia para analisar a realidade daquela turma, qual é o contexto que tem os alunos, para que ele possa, de fato, ensinar de acordo com as necessidades de cada um. E que vai mostrar uma relação com a gestão escolar, ou seja, ele precisa fazer com que os ensinamentos estejam relacionados com aquilo que o gestor escolar propõe como melhorias, tanto pedagógicas quanto a forma física dentro da escola. E aqui eu trago uma fala de Freire. Sistematizar as atividades de pensar sobre o que se faz como gestão facilita a construção desse conhecimento articulado com as demandas da sociedade. Aqui Freire vai dizer o quê? Que realmente, quando você tem essa relação
com a forma de ensinar e a gestão escolar, você vai atender os anseios da sociedade. Você vai realmente mostrar para a sociedade que você está formando cidadãos críticos capazes de desenvolver as suas funções dentro da sociedade. Agora vamos falar um pouquinho do novo modelo de gestão escolar democrático, né? As condutas de gestão escolar estão localizadas em princípios democráticos, como eu falei lá em cima, né? Realmente tem uma democracia, a gente precisa seguir o que a LDB nos direciona para que realmente a gente tenha algo democrático com a participação de toda a comunidade escolar, né? De concretização dos direitos de aprendizagem, todo aluno, conforme a gente viu pela Constituição, ele tem o direito de aprendizagem e que deve levar em conta o aluno como centro do processo, tanto criativo como dentro do processo educacional brasileiro. O aluno, mais uma vez, ele tem que estar ali para poder construir o conhecimento com o professor. Ele deixa de ser aquele aluno passivo que só recebe o conhecimento para ele poder participar ativamente da construção do seu próprio saber, de acordo com aquilo que o professor vai contextualizar com as suas aulas. Para Luke, o gestor ele deve ter em sua jornada, a autora fala o quê? Que ele deve ter em sua jornada uma visão sistêmica e abrangente da escola, ou seja, ele deve conhecer todos os detalhes da escola, que perpassam tanto pela parte pedagógica, quanto a parte estrutural, quanto a parte documental, ou seja, ele vai mobilizar os talentos, ele vai motivar todos os talentos, desenvolvendo as competências dos professores, para estimular os professores a ensinar cada vez melhor e que os seus colaboradores deem o melhor de si para que realmente a escola possa se transformar em uma casa de acolhimento para que os alunos possam realmente aprender, né? Freire, em 2018, diz que desenvolver continuamente o domínio profissional, ou seja, mais uma vez, ele está falando que a escola ela tem o papel não só de ensinar, mas também contribuir para que o aluno possa desenvolver a sua profissão. Revela-se um estímulo a ser assumido pelos profissionais, pelas organizações, pelos sistemas educacionais, pois essa se constitui condição necessária da qualidade de ensino em uma instituição. Uma escola, nenhuma escola pode ser melhor do que os professores e colaboradores que nela estão inseridos, ou seja, todos os profissionais, tanto professores quanto colaboradores, devem fazer com que a escola seja boa. A escola por si só, ela não consegue englobar esses profissionais. É os profissionais quem dão nome, quem dão referência para que a escola seja uma escola bem profissional, né? Refletir sobre as ações didáticas e de manutenção dentro da escola é primordial para o trabalho do professor, pois assim ele vai conseguir um trabalho efetivo de educação com seus alunos e vai garantir o aprendizado em conjunto com a gestão da instituição. Ou seja, ele, junto com a gestão, vai realmente cumprir tudo aquilo que a legislação sugere que seja feito e de quebra vai transformar esse aluno num sujeito crítico dentro do processo de ensino-aprendizagem, né? No Brasil, a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a número 93, 94 e 96, ela valoriza uma sugestão de gestão democrática e participativa. Ou seja, mais uma vez aqui, a gente precisa ter uma gestão democrática dentro da comunidade escolar, onde o gestor vai, junto com os alunos, pais e demais comunidade, fazer com que a escola seja realmente uma escola boa e importante para o aprendizado dos alunos. A Luque, ela ainda menciona em 2010 que a conquista de uma gestão democrática e participativa, ela perpassa pela liderança do gestor no processo de trabalho com a sua equipe. Ou seja, o gestor ele precisa realmente estar à frente, ele precisa motivar os professores a poderem dar aulas com qualidade, a poder ensinar os alunos com formas diferentes de aprendizagem, para maximizar o aprendizado do aluno e também para a gestão os outros colaboradores da escola também, para que eles deem o máximo para serem corteses com os alunos, para que realmente eles consigam efetivar a sua função, construindo uma escola de qualidade para todas as pessoas que estudarem nela, né? Agora, o próximo item aqui vai ser desafios da gestão democrática, né? Novos desafios e determinações são apresentadas às instituições que recebem o estatuto legal de formar cidadãos com qualidade, de não só encarar esse desafio, mas também como superá-los, ou seja,
A gente tem metas para poder cumprir, a gente precisa superar essas metas para poder realmente construir uma educação de qualidade, né? Para se trabalhar em educação, é importante que se conheça a realidade de cada escola. Ou seja, cada escola tem uma realidade inserida em determinado bairro ou região de uma cidade. Há alunos que precisam de uma atenção maior, outros alunos já têm um desenvolvimento melhor, mas cada região é preciso trabalhar o detalhe daquela comunidade. Há currículos que realmente tem a questão legal e tem a outra regional que a gente precisa atender para poder ajudar a construção coletiva desse conhecimento, né? Segundo o LUC 2019, o objetivo maior da comunidade educacional revela-se, portanto, o de se estabelecer uma comunidade de ensino e ensino efetivo, ou seja, aquela comunidade que o aluno está inserido, naquele bairro, naquela região, eu vou observar as capacidades e trabalhar em cima do que ele me responde em termos de aprendizado para eu poder ampliar o meu ensino para esse aluno, né? Onde persevere coletivamente não somente o ideal de ensinar de acordo com o saber produzido socialmente, mas o de aprender de acordo com os princípios da contínua renovação do conhecimento, né? Ou seja, eu preciso sempre renovar o meu conhecimento para poder contextualizar com a realidade atual, principalmente atualmente com a política que nós temos hoje, a gente precisa trazer essa realidade para dentro de sala de aula para poder mostrar para o aluno o que é o certo, para que ele possa tomar as suas decisões em cima não só de informações de forma aleatória, porque hoje a gente tem muita informação, mas de informações contextualizadas, que ele possa conseguir fazer uma análise em cima do que ele está aprendendo, né? O conhecimento da realidade escolar ganha novas perspectivas. A organização do projeto político-pedagógico da escola é uma, ou seja, eu preciso, em conjunto, organizar esse projeto político-pedagógico para poder inserir isso num currículo que vai atender a legislação e vai poder ensinar os meus alunos nas fases ideais de cada etapa dentro da escola. O papel da escola é o desempenho dos profissionais, que devem renovar-se e melhorar a qualidade sempre, tendo o aluno como centro de sua atuação. Mais uma vez, o aluno deve ser o centro de todo o processo. Ele deve ser considerado parte desse conhecimento e não simplesmente passar o conhecimento para ele, mas que ele construa e aprenda junto com o profissional. De acordo com o Luke, o gestor, além da permanente preocupação com as melhorias dos índices de educação da escola, ele passou a preocupar-se também com o deslocamento das aulas presenciais para aulas remotas naquela época de pandemia, ou seja, eu tinha tanto aula presencial quanto aula de forma remota. É um modelo híbrido nesse caso aí, né? E aí a gente precisa até entender como que vai funcionar isso, de que forma que eu vou contribuir para que meu aluno não seja prejudicado, interrompendo aqueles ensinamentos que eu estou fazendo para ele naquele período, né? Como pode ser verificado, os desafios educacionais e administrativos não faltam para o gestor escolar. Ou seja, o gestor escolar ele tem grandes desafios que perpassam não só pela parte pedagógica, mas também pela parte estrutural da escola, para prover recursos para que o professor consiga dar a sua aula de forma remota e recursos aí de entende-se internet, até uma formação continuada para que ele possa aprender a utilizar os recursos tecnológicos para poder fazer uma aula de forma virtual e também a sua escola tem uma estrutura adequada para poder receber o aluno, né? Isso tudo é na forma tanto virtual quanto na forma presencial da mesma forma. E precisa que a estrutura da escola esteja adequada para receber o aluno, né? Mesmo que seja alunos com necessidades especiais, ela tem toda a estrutura bem regulamentada para poder receber os alunos e a parte pedagógica para que garanta um ensino de qualidade, para que o aluno tenha uma aprendizagem adequada de acordo com o nível de ensino que ele está naquela escola, né? Agora vamos para os modelos de gestão pós-pandemia, né? A pandemia certamente ela provocou a possibilidade de mudar os modelos atuais de ensino, né? Tanto a forma de ensinar como os modelos estruturais na gestão das escolas, as práticas de ensino e gestão, o processo de ensino-aprendizagem, nesse contexto, a maneira como a comunidade interage com o processo de ensino-aprendizagem de seus alunos, né? E, na verdade, nesse momento aqui,
ela vai fazer com que a comunidade se interaja mais com o aluno, porque ela precisa entender o que que ele está, de que forma que ele está aprendendo, se ele precisa de alguma ajuda, se realmente ele precisa estar mais junto para motivar ele a continuar a estudar e para realmente ajudar, né, não só o gestor escolar, a escola, o professor, mas de uma forma geral que ele seja participativo na vida desse aluno, né? Destaca-se a efetuação da gestão democrática é um princípio definido pela LDB, que demonstra que a educação é um processo social colaborativo, que a demanda que demanda a participação de toda a comunidade interna escolar. Eu acabei de falar para vocês. Isso demanda não só a comunidade escolar interna, mas como a externa, que são os pais também, que eles possam participar desse processo para ajudar o seu aluno, o seu filho, a desenvolver isso, né? Destaque especial na construção da gestão democrática, a atuação de órgãos colegiados, que são realizadores da participação dos membros da comunidade escolar nessa atuação e gestão. Aqui, a Luca vai falar o quê? A atuação colegiada, ela realiza formalmente na escola a partir de órgãos colegiados, também denominados de unidades executoras, UEX, que constituídas pelas pessoas que participam da comunidade escolar, como os alunos, professores, coordenadores, gestores, demais membros, que auxiliam na tomada de decisão, os pais também, né, para a realização de todas as demandas da escola, tanto físicas quanto pedagógicas, né? E para Luke, em 2009, a educação supostamente viverá com um misto de antigas propostas atualizadas, onde para muitos a educação em ambientes remotos ou virtuais será uma realidade. Então, nesse momento, a gente tem tanto o processo de forma remota quanto presencial já é uma realidade, e com isso a gente pode até ter uma educação que possa ser desenvolvida tanto pela televisão quanto pela internet através do YouTube, e a gente tem uma educação de forma híbrida, uma educação presencial em momentos. Você pode transmitir uma aula pelo YouTube, pelo aplicativos de reunião, como o Google Meet, por exemplo. Você pode fazer essa interação virtual para otimizar tanto o tempo quanto também a questão de desenvolver mais conhecimento para esses alunos, né? E aqui eu estou chegando nas considerações finais, né? Atualmente estamos vivendo um mundo novo, provocado pela atual pandemia, pelos contextos impostos pela crise sanitária. A gestão escolar, pelas deliberações legais, ela deve ser desenvolvida pelo princípio das ações democráticas. É o que nós vimos lá no início do nosso texto. Realmente, a gente precisa de uma democracia para envolver toda a comunidade escolar, para que ela participe de forma efetiva dentro da gestão escolar. A gestão escolar, ela, pelas deliberações legais, ela deve ser desenvolvida pelos princípios e ações democráticas. E Libânio vai falar o seguinte, que a gestão escolar é um sistema que une as pessoas. Nós vimos lá atrás, ele considerando o caráter intencional das suas ações, as interações sociais estabelecidas entre si e um contexto sociopolítico. Dentro dessa interação, a gente consegue estabelecer uma política, não só de aprendizado, mas também de discussão, para que todo mundo participe dessa gestão. Então, Libânio, 2007, na página 324, já menciona isso. Para a gestão escolar, é fundamental que ela seja pautada em princípios democráticos, como eu disse para vocês, né? E aqui, de fato, a gente pode entender que a gestão escolar ela deve assumir um papel mais colaborativo e participativo, né? Então, nesse momento aqui, a gente tem que ela deve ter uma proximidade maior com a comunidade escolar interna e externa, pautada em princípios e valores éticos, valorizando as competências socioculturais dos alunos. Ou seja, a bagagem de experiência que o aluno traz consigo, ela deve ser usada durante a construção daquele conhecimento, porque a gente precisa valorizar o que o aluno já sabe para poder ampliar esse conhecimento dele, né? E muito ligado aos protocolos de saúde também, a gente precisa preocupar com a questão do bem-estar dos alunos e colaboradores dentro da escola, né? Quer seja com o uso do álcool em gel, quer seja com o uso da máscara em momentos que isso se fez necessário. E a pandemia certamente provocou a possibilidade de mudarmos os modelos atuais de ensino, o processo tanto de ensino e aprendizagem, né? Ainda de maneira que a comunidade interaja com seus alunos, ou seja, a gente viu a necessidade dos pais se envolverem para educar, para ajudar na educação dos seus alunos,
tanto no papel de motivá-los, quanto ainda de estimulá-los a participar das aulas e a poderem estudar de uma forma contínua, para que eles não sejam prejudicados. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. E agora aqui eu trago algumas referências. Eu não vou citar aqui, que são algumas numerosas, mas durante o trabalho vocês podem verificar direitinho aquilo que eu vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu quero muito agradecer. Eu quero agradecer a toda a comunidade do IF Sul de Minas, que nos ajudou com essa pós, aos dirigentes. Eu realmente recomendo, ela foi muito produtiva para mim, vai me trazer uma grande possibilidade profissional para ampliação da minha estrutura pedagógica em relação a esse assunto que eu estudei. É isso aí, pessoal. Quero agradecer a vocês, muito obrigado e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.